os complementares. Então, a gente desenvolveu os complementares, fez toda a parte do alvará, né? Questão que você falou, tem a questão do quantidade de banheiro, a quantidade, o metro quadrado para poder pagar o ISS da obra, né? Dessa obra ficou em torno de 4.400. A casa dela tem 250 metros quadrados. Bem semelhante à sua. A sua está em torno de 243 metros quadrados. E aí paga toda essa... Foi 4.500. Foi em Juazeiro. Não, 4.500 o valor do imposto. Imposto. Pronto, Petrolina, né? Petrolina é mais caro. Petrolina tudo é mais caro. Parada de Juazeiro. Aí, você saiu de sua terra, veio para o outro lado do Rio, pô. Era mais barato. Inclusive, eu estou fazendo até um orçamento lá do Terra dos Sonhos também. Em Terra dos Sonhos, não. Eu posso conversar com tem uma cliente, né, que está querendo construir. Eu posso ver se ela tem interesse, se ela tem outro terreno. É o quê? Você quer investir lá agora também? É um condomínio muito bom. Ah, tá. Eu estou construindo ao lado, lá no Assunção de Maria. Lá é mais... Tem. Ela também é muito bonita. E aí, essa cliente mesmo, ela semelhante ao que você está tentando almejar, está tentando concretizar. Então, ela teve um problema inicialmente, regularizou o nome, aí regularizou, tinha recurso suficiente para poder financiar. Então, a gente procurou um representante Caixa, uma despachante, né, da Caixa. Ela fez toda a parte da documentação dela para poder... Verificou a questão da viabilidade, se ela tinha a questão do recurso, né? Ver se ela era apta a fazer o financiamento. Passou desse processo, a gente começou a iniciar toda a parte do projeto, né? Então, isso aí você já tem, então eu já pularia essa etapa. Provavelmente você também já deu entrada no alvará, então já está bem avançado. Então, a gente já vai poder estar iniciando também. Fechar com tapume, fazer a limpeza, iniciar a escavação, a gente consegue, tranquilo. A questão é quando começa a passar de 1,5 m, já tem que estar para o alvará mesmo, já é emissão, né? Tudo ok. Mas por isso que a gente faz... A questão da prefeitura já tá tudo ok na prefeitura. Agora a questão é com a Caixa Econômica, só para liberar a verba. Tô entendendo. Aí como é que funciona? Assim que tiver tudo aprovado, você já está com toda a parte do projeto, já está tudo aprovado, já fez a PLS? A PCI? A PCI já. Eu estou dependendo do estrutural para colocar alguns dados lá e mandar para eles. Inclusive, essa casa, eu sou o responsável técnico, eu faço a elaboração da PLS, né, que é Planilha de Levantamento de Serviço. Primeiro a gente faz a PCI, que é justamente esse orçamento de imposto dos projetos, e aí a gente aprovou. O cliente já tinha praticamente 80% do recurso, ela só precisava financiar 20%. Mas, em compensação, ela acabou optando em colocar piscina e pergolado, que entra com outros serviços. A gente consegue colocar na PLS, né, na PCI, esses detalhes, um valor a mais. Se quiser colocar também energia solar, é possível você incluir também na planilha. Então, eu elaborei a planilha para ela e, a partir daí, começou a executar o serviço, né? Inicia, executa, eu faço uma planilha, eu faço uma PLS depois, que é a planilha de levantamento de serviço. As fotos, detalhe o que está sendo executado. Inicialmente, um engenheiro a cada mês para poder fiscalizar. Mudou, né? Porque a Caixa está mudando constantemente. Então, agora vai... A correspondente falou para mim, na última conversa que a gente teve, na penúltima, que o engenheiro vai só 2 vezes, um no início e outro no final. Durante o decorrer da obra, você vai tirando foto e mandando. Antes ele ia todo mês, aí depois passou para 3, que era no início para ver o terreno, ver a viabilidade do terreno, aí com 30% de obra e 85%, e depois só com a parte final, para fazer a verbação. Então, no caso, agora só está 2 vezes mesmo. Constantemente eles estão mudando, né? Agora também mudou. Antes o recurso era limitado do SBPE, que é uma modalidade que você vai se enquadrar, justamente porque SBPE? O teto era até 1,5 milhão, agora já passou de 1,5 milhão, né, o SBPE. Aí agora você pode financiar em um CPF pode fazer 2 construções, contanto que não seja aquisição no próprio terreno. Antes não existia isso. Então, assim, as taxas também aumentaram. Seria no próprio terreno como? Assim, 2 construções no próprio... sim, pegar um terreno de 400 metros e construir 2 casas. Não pode, assim, né?
Porque antes você só poderia construir, financiar uma unidade. No caso, você tem o seu terreno, você vai construir no seu próprio terreno. Então, você consegue um recurso para fazer o financiamento. Agora, se você já tiver outro terreno já quitado, tiver 2 terrenos quitados, você pode construir em 2 casas, no caso, distintos. Você não vai desmembrar o terreno, você vai construir 2 unidades para poder vender. Antes não existia isso, era apenas um. É mesmo, mas isso aí tá participando. Saiu. A Caixa ela financia duas construções? 2 construções. Caraca, velho, não sabia disso não. Isso aí tá participando. Saiu, acho que foi na segunda-feira. Saiu essa divulgação. Falou que o teto aumentou, né, do SPPE. Passou de 1,5 milhão. Agora sim, tem que ver a análise vai ver a sua renda junto com a sua esposa. Se você tem recurso suficiente para financiar as 2 construções, né, a mais, ela em torno dos 30%. Se enquadrar para as 2 construções, não tem problema nenhum, você pode financiar 2. 30%? Como é, Julião? Não pode comprometer mais do que 30% da renda. Então, ele faz essa análise financeira se você tem recurso suficiente para construir 2 unidades, digamos, 2 casas de 1 milhão, cada casa de 1 milhão. E ele verifica se a sua renda, junto com a renda da sua esposa, é suficiente para executar 2 obras. Sendo possível, eles aprovam. Caso não, uma unidade só. Entendi. Antes era só uma unidade, agora está podendo 2. Bacana. Você sabia não? Você não... A gente já tem um financiado. Já tem um financiamento já. E o medo era justamente esse, se a Caixa ia liberar ou não devido a esse financiamento em andamento. Pronto, isso é novo. Isso aí a gente vai começar a ver como é que vai funcionar. Porque antes você teria que quitar o seu financiamento para fazer um novo. Finalizava esse. Aí a nossa correspondente ela já está vendo isso aí para mim. Pronto. Inclusive, deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela. João, aproveitando, você vai querer energia solar, né? Preparar laje de cobertura para painéis fotovoltaicos, né? Yes, sir. Porque não tem lá essa especificação, e aí a carga, né, para esses painéis tem uma carga diferenciada, não é carga para carga de cobertura. Essa aqui, João, é uma PLS, né? No caso, aqui foi a última que eu fiz, né, para cliente lá no Assunção. Então, aqui tem todo o serviço, né? Serviço preliminar, infraestrutura, tem todo o detalhamento, a gente vai botando essa porcentagem. Antes, era de 25%, agora não, agora eles melhoraram a planilha, a cada 5% você consegue atualizar. Então, direto está tendo mudanças, né? Então, eu fiz essa aqui para a cliente vai recebendo recurso. A gente vai executando e ela vai entrar na sua conta. Eu sou o responsável técnico, mas todo financiamento, no caso, ela vai cair na sua conta bancária. E você só vai repassando para execução. Aí vai comprar material, vai pagar mão de obra. A Caixa efetua o pagamento para você repassa para a gente quitar, fazer o andamento da obra. Entendi. E aqui é justamente o que ela pede, a forma que tem que ser na horizontal, a fachada frontal, a fachada lateral, os ambientes. Então, a gente vai fazendo toda essa parte aqui para mostrar como é que está o andamento da obra. Aí o engenheiro não precisa mais ir lá na obra, porque antes ele ia lá para fazer essa vistoria, né? Ter essas fotos. Então, agora facilitou a vida do engenheiro da Caixa Econômica, né? Ele verifica, confere se está de acordo, se está batendo, e aí aprova. Essa obra aqui mesmo apareceu, obra adiantada. Avaliar a unidade. Ou seja, a gente já adiantou, porque a gente começou essa obra 1 mês antes. Porque como a gente já tinha adiantado toda a parte burocrática, a cliente já tinha dado entrada na Caixa Econômica e já estava fazendo os projetos estavam prontos, então a gente conseguiu já fazer praticamente a fundação. Então a obra ficou adiantada. Isso é bom, porque a gente já consegue, não atrasa nenhuma medição. Entendi. Aí aqui tem uma PLS. Deixa eu mostrar aqui. E aqui, uma casa bem semelhante que a gente entregou no ano passado, foi no Bosque dos Cajueiros, em Juazeiro também. Deixa eu botar esse vídeo aqui. Esse aqui fica na orla também, fica lá perto do Angari. Aqui a gente tem um terreno de apoio. Não sei na sua situação, a gente não fez uma visita também no local, né? Tem um terreno de apoio lá, eu pedi o vizinho, ele me emprestou. Olha, pegou esse terreno, a gente limpou esse terreno, aí fez o barracão, aí comprou todo o material, já tinha um projeto estrutural, então já tinha todo o detalhamento, quantidade de ferro que a gente precisava, né? Então a gente comprou todo o material e aqui dividiu as baias, os agregados. Aqui fez um buraco no muro para poder fazer essa logística. No final a gente fechou. Esse muro aqui é compartilhado, é dos dois
São das 2 unidades. Aí, no caso, o proprietário é dono dos 2 terrenos ou só de um? Só de um, ele é dono desse terreno aqui. Aí o vizinho emprestou, né? Exatamente. Sim, mas não tem que colocar tapume aí nos 2 terrenos, não? Para fechar por causa do material? A gente colocou, esse aqui tá fechado com tapume, esse aqui uma tela verde é suficiente, nesse condomínio permite. Agora tem outro terreno lá na Assunção mesmo, a gente fechou por inteiro, fechou o lote todo, pegou daqui, fechou aqui. Agora que como ele já é murado, a gente só precisa fechar essa frente, né? O meu, no caso, não é murado, aí precisaria... Tem, ó, o meu, imagina esses 2 lotes aí, o que está construindo e o que está servindo de apoio. Esses 2, tem construção tudo em volta. Entendeu? Mas não tem nenhum muro no meio, tem que construir, né? Não tem muro de divisa, não tem. Eu fui lá já, Judeu, não tem essa divisão no meio, não tem muro. É aberto, os 2 terrenos abertos. Aí o que vai ter? Por isso que a gente vai ter que fazer uma visita na obra quando for fazer a parte de orçamento mais para poder esmiuçar, né? A gente tem que ir lá verificar a questão desse justamente do terreno de apoio, porque vai ter que fechar com tela metálica, né? Vai fazer todo esse tapume. Tem uma obra que a gente está finalizando agora. Não, o meu veja só, ele tem obra, o do... Atrás também. Obra não, ele tem muro de divisa atrás. Construído, casa. Está construído já. Tô entendendo. Porque aqui lá você vai ter que fechar, tem que ficar todo fechado. Aqui nesse condomínio aqui foi permitido a gente colocar uma tela verde. Porque também aqui, nessa parte aqui, a gente só estava entrando com agregados praticamente. Então a gente fechava, não tinha problema nenhum. Esse lote aqui fica bem situado na orla, né? Bem na primeira rua. Deixa eu mostrar aqui. Aqui já foi no final do expediente, a gente estava conversando, o arquiteto estava aqui junto com a gente estava fazendo uma filmagem, seria mais para uma divulgação. Pronto, aí aqui a gente fez todo o gabarito, ó, tem um gabarito, a betoneira aqui próximo, os agregados, nosso barracão, toda a parte de cimento. E aqui a mesa do armador, né? Vinha confeccionando as ferragens, para a gente poder concretar. Toda essa construção aqui foi com concreto usinado. Então, fundação foi concreto usinado, viga baldrame, laje. Uhum. Aí, essa casa é sobrado ou é térreo? É bem semelhante com a sua, por isso que eu peguei esse vídeo aqui. E esse terreno aí, como é esse terreno aí? Qual a sondagem? Você fez a sondagem? Não, a gente não fez sondagem porque já tinha um terreno já próximo que já tinha feito, já tem um outro construtor lá. E qual foi o NSPT que deu lá? Assim, a gente construiu nesse condomínio, construímos 3 casas. A primeira casa, o solo deu diferente da segunda, que deu diferente da terceira. E tudo praticamente uma rua atrás da outra. Então, aí não tinha como ter um parâmetro. O calculista, ele aumentou, ele acabou dimensionando maior a fundação, porque ele não foi dimensionando. Acabou fazendo uma fundação maior, foi feito um solo cimento na parte de baixo também. E assim, ele também conversou com os outros construtores para saber se tinha algumas patologias, porque lá no Velho Chico, em Juazeiro, o pessoal está tendo muito problema lá com manifestações patológicas. Começa a construir em menos de 6 meses, a casa já está com fissura, já está com problema. Porque o solo está começando a ter recalque, né? Tendo aquele recalque diferencial, bastante. Então, aqui a gente não teve problema. O solo da obra... Mas lá em Juazeiro não está tendo recalque diferencial. É barro ou areia? Esse solo aqui, era um solo misto. Ele tinha um pouco de barro, também tinha um pouco de areia. Era Sítio arenoso, um negócio desse tipo. Exatamente. E aí no caso esse aí, você fez sapata de divisa ou fundação deslocada? Pronto, aqui foi sapata de divisa. Aí não avança nenhum terreno. E como é que você faz essa sapata de divisa aí para ela... Irmão, relaxe. Não, rapaz, não precisa saber. Não precisa se preocupar não com isso, rapaz. Uhum. Aí vai ter situação do seu projeto que a gente vai puxar, eu vou puxar a sapata e vai ter um pilar de transição, vai ter outra situação, vai ter que ter o pilar de uma sapata de divisa. Não tem, como diz, a estrutura que pede a situação. Então, o solo, ele fez a sondagem, Judeu, um solo muito ruim. Mas é aquela história, eu já adiantei para ele. A gente tem que ser baldrame, porque o pessoal usa tal de B30 aí. Eu até conversei com um geotécnico essa semana. Uhum. Jorge, é impressionante. Aí as pessoas jogam um absurdo. Eu trabalho com B30 e uso aquilo como fundação. Isso não existe. Foi até nosso aluno do IMBEC. Mas, enfim,
a gente trabalhando com a sapata, né? E aí, com certeza, porque o solo deu aí, João fez a sondagem, o solo deu, não chegou nem a 1 quilo. Mas a gente vai trabalhar com uma placa de base, reduzir bulbo de tensão, baldrame e impermeabilização. E as cargas da casa dele, claro, tem uma arquitetura, infelizmente, os projetos arquitetônicos têm umas situações complicadas, os balanços, né, determinadas situações, mas é essa a tipologia aí, é esse caminho aí da solução. Sapato, viga baldrame e algumas sapatas recuadas aí nos limites, mas outra situação vai ter uma sapata de divisa, vai precisar. Aqui mesmo, ó, essas vigas baldrame aqui foi em torno de 50 centímetros de altura, 50 por 20. Foi bem reforçado. Tá vendo que é uma madeirita, aqui é uma madeirita, que não é impermeabilização ainda não. A gente fez a impermeabilização betuminosa, aplicou, quando tirou as formas, né? Aqui é o gabarito, ó, todo marcado. E aqui foi feito, o próprio concreto das sapatas foi concreto usinado. Era o caminhão chegando, a gente botou o mangote, despejava, usava o vibrador, marcava no eixo, conferia, depois fechou. Até os furos que foram feitos aqui nessa viga baldrame, foi feito o reforço, né? Onde estava passando a tubulação. Porque a gente já deixou exatamente para ter inclinação para jogar para a rua, a água pluvial e a parte de esgoto, não estava passando. Então a gente não tem problema com essa parte. Aí, como que você resolveu essa problemática aí da tubulação? Por onde passa? A tubulação ficou para cá, João. A tubulação, os banheiros estão todos direcionados nessa área e a parte de cima também. Então eles conseguiram fazer tem uma caixa de gordura aqui e aqui ficou uma caixa de inspeção. E eles passam por baixo? Não, ele passava praticamente na linha neutra, no meio, não pegava na parte da ferragem e a gente foi baixando até chegar na última viga, passar por baixo. Agora a tubulação está toda conseguindo passar por baixo? Não, ela passa no meio, ela pega aqui em cima, aí depois pega nessa outra, aí lá na parte da frente ela passa por baixo. Por causa da inclinação, exato. Por causa da inclinação. Porque se ele colocasse por baixo, não dava inclinação para o condomínio, a cota do esgoto. Entendi. E essa casa é alta, né? Ficou com 65 centímetros. A mesma coisa da minha, 65 centímetros. A altura dele, da casa dele. Pronto, essa aqui também, foi 65 essa aqui. Essa aí. Aí a gente colocou para cá, ó. Aqui tá vendo? Todo fechado, tapume, aí a placa ficou para cá. Deixa eu botar aqui. E essa casa aqui, Jorge, foi construída com B30, viu? B30? A escavação aqui, a gente fez uma verificação, como se fosse um laudo de vizinhança. Qual? A casa vizinha. É a casa vizinha. Essa aqui. Essa aqui é a casa do pastor. Muita gente boa aqui forneceu energia para a gente, porque no início, né, a gente não tem energia, então a gente acabou utilizando aqui e efetuando o pagamento proporcional ao consumo. Ele pegava a conta anterior, a gente fazia uma estimativa, né? O que passou a mais, a gente já sabe, foi R$100. Então, efetuava o pagamento para ele. A água, a gente tinha água do condomínio, né? Porque é água bruta, que é água do rio. Não tinha problema nenhum com as ligações provisórias. Do lado do rio, Do lado do rio. Aí, no final, a gente deixou 2 tubulações, para água bruta, para molhar a planta, se quiser encher a piscina, lavar o carro, e também água do SAAI, né? Foi feito dessa forma. E aquela B30... Você botou uma bomba para puxar do rio, foi? Não. O condomínio tem um reservatório bem aqui, ó. Ele atende com água bruta para todo mundo aqui. Agora legal. Não tem pressão suficiente para cima. Lá no meu, eu dei sorte, porque no meu tem um ponto de água lá, que ele foi implantado lá na construção no comecinho da construção da primeira casa do condomínio. Então, o meu terreno está justamente em cima desse ponto de água. Pronto, ótimo. Maravilha. Aí aqui tem, né, água bruta. Olha o rio, olha a vista dessa casa. Essa é a vista do drone. Não, mas aqui tem uma varanda. Tem uma varanda aqui que eu tirei. Mesmo, é bonito. Ó, já dá para ver o rio daí, ó. Bonito, pertinho. É muito próximo mesmo, ó. O que a gente tinha aqui o acesso, tá vendo o terreno? Viu o material, tá agregados aqui. Aí botou até uma proteção aqui para não se machucar. Toda no padrão aí, né? E aqui foi bem na pandemia, né? Então tinha que botar máscara, botar aqui, ó, placas, torneira para poder lavar as mãos. Tinha todo um critério que a síndica exigia da gente.
E como a gente estava executando bem essa obra, ela indicou para mais 2 obras aí também nesse condomínio. A gente acabou executando 3 obras nesse condomínio. Uhum. Tá vendo o gabarito, a marcação? Certinho. Pronto, a vista é essa aqui. E Bonita mesmo. ainda teve alteração, né? Que ele mudou a escada de lugar depois. Em qual condomínio que é isso aí mesmo? Esse é o Bosque dos Cajueiros. Aí tem esse campo, aqui tem uma piscina. É lá no canto, né? Lá de Juazeiro, no recanto, né? Uhum. A casa é essa aqui, ó. Já parece. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que tem essa foto aqui. Aqui é aqui é um vídeo também. Esse aqui não tá no pendrive não. Deixa eu botar aqui, peraí, rapidão. Pronto, achei. A casa é essa aqui, João. Ficou dessa forma. Aí eu achei ela bem semelhante com a sua, com a questão das volumetrias. Balança até dizer chega, hein? Balanço. A gente fez o piso tátil, fez toda a parte de acessibilidade. O condomínio não tinha um padrão de acessibilidade. E assim que vai começar a adotar agora esse tipo de calçada, né? É muito semelhante ao Sol Nascente Orla. Essa casa aí tá 1 milhão de vezes melhor do que a minha, toda no baixinha. A minha ela fez alta e fez uns relevos. Oh, meu Deus. Caraca. Porta com 6,75 metros. Mas eu tinha pagado, velho. Depois eu sabia, eu arrependi depois. Do que, rapaz? O projeto dela lá tá muito desnivelado, cara. Tudo desnivelado, desencontrado as paredes. Eu fiquei meio chateado, mas enfim, já foi, né? E aí complica um pouco mais, né? Porque quando você projeta com as paredes bem alinhadas, você reduz a estrutura, facilita tudo, né? É isso que eu estava falando, Gildeon. O problema é a arquitetura. Muitos arquitetos, a grande maioria, não tem a noção da concepção. Claro que os caras não vão ser calculistas, não vão aprender a fazer projeto estrutural na faculdade de arquitetura. Mas eu acredito que, pelo menos, uma noção de concepção, para na hora de fazer o arquitetônico, ter uma noção de prumadas de parede do térreo com pavimento superior. Exatamente. Porque isso lasca com a viabilidade financeira do empreendimento. É pesado, vai ter muito viga de transição, pilares de transição, tudo mais, e é de lascar, é muita carga, os caminhos das cargas, né? Olha aí, eu tinha até comentado com o Jorge, que eu conheço essa arquiteta, eu já executei, eu fiz uma reforma da clínica do Dr. Hermes, ela que fez o projeto, Eveline. E aí os projetos realmente, assim, não é nem questão de ser Evelina, é questão de ser arquiteto. Todo arquiteto quer embelezar demais os projetos. E aí acaba impactando com o custo, né? A gente é mais numérico, a gente é mais precisão. Mas também eu acho que isso aí é devido ao CAD. O CAD ele tem essa dificuldade. Você faz um plano, depois você faz outro plano. Se você levanta em BIM, eu acho que isso aí já melhora um pouco, essa questão dessa concepção. Exatamente. Não, e assim, a gente costuma trabalhar... Ela não... Já no BIM mesmo, né? Já no Revit, né? E a Evelina só trabalha em CAD. Ela tá com medo de migrar. Falei com ela. Ela tá com medo de migrar. Já tem muitos anos para poder mudar, é complicado você chegar e... Mas tem que mudar, tem que se se não atualizar. mudar, meu amigo, tá para trás. Ninguém vai atrás não, viu? Vai ficar difícil. Essa varanda, ó. A parte de trás não foi colocado, o cliente acabou desistindo da piscina, aí deixou uma grama mesmo. Mas ela é bem parecida, essa casa tem 250 metros quadrados. É bonita ela. Padrão. Bom. Deixa eu tentar mostrar aqui. Pronto, o que a gente costuma fazer também é isso aqui, ó. Aqui, João, a gente vai fazer. Essa casa que você acabou de mostrar, você fez ou você reformou? Não, aí foi do zero. Peguei o terreno, aí pegou do zero. É aquela, João, que tava dos Valdrames lá, falando que tava mostrando. Era a mesma. Aquela casa. Ficou bonito, hein? Você viu? Do zero e
como ficou depois. Pronto. Exatamente. Aí, aqui, João, a gente costuma... Eu faço as cotações, tem alguns fornecedores que a gente já consegue, por exemplo, tem prazo de um mês e meio para poder efetuar os pagamentos. Por exemplo, tem a SIGA, lá em Juazeiro. Falo com o Gustavo, a gente vai pegando a relação de materiais de acordo com o que está sendo executado, porque aí, ou a gente pega um recurso inicialmente, por exemplo, eu preciso de 10 mil para ser um fundo fixo, para comprar material, porque sempre vai ter alguma coisa para estar comprando. Então, para não fazer isso aí, eu costumo pegar em alguns fornecedores. Por exemplo, na SIGA, o preço é bom, no final, a gente passa um mês, no final ele ainda dá um desconto de 12%. Então, eu faço essa relação dos materiais e caminho para o cliente, mando aqui o boleto, então mando o Pix do fornecedor, ele acaba efetuando o pagamento. Então, por exemplo, a aquisição de Rebotec, a gente fez a parte de impermeabilização, Morena Representações, eu boto o boleto, vai vencer dia 25/7. Então, eu mando com antecedência para o cliente e o cliente efetua o pagamento. Então, locação de vibrador, né, vibrador de concreto, placa vibratória, frete, eu vou detalhando tudo, né? Aquisição, sim, material hidrossanitário, por exemplo, SIGA, Contec, locação do betoneiro. A gente tem uma betoneira, então a gente botou o custo de uma betoneira. Uma betoneira está em torno de 450, a gente botou por 350 nessa obra. Então a gente deixa essa betoneira lá também, recebe o aluguel dessa betoneira. Aí aqui eu faço o resumo do que foi comprado, ó, aquisição de produtos impermeabilizantes Rebotec para contrapiso e alvenaria. Porque além dessa parte aqui, ó, da viga baldrame, que foi impermeabilizada, a gente faz uma laje de impermeabilização, faz um magro, para depois o bloco subir acima dele, para evitar o máximo de capilaridade, para que a água não suba e não venha ter problema. Então a gente utilizou esse Rebotec para isso. A locação do vibrador, aí eu vou detalhando aqui, ó. Eu faço um resumo, aí eu coloco embaixo. Só uma pergunta, você impermeabilizou a viga e embaixo você falou que impermeabilizou também? A viga baldrame foi impermeabilizada. A gente fez o lastro. Fez um aterro, compactou, fez um aterro, aí deixou uma camada mais baixa. E a gente fez uma capa de 10 centímetros. 10 centímetros? Foi. E aí você impermeabilizou essa capa? A gente botou o traço do Rebotec, misturou na betoneira. Ah, entendi. Um traço de cimento, no caso, um saco de cimento, pega 4 kg de Rebotec. Então a gente comprou aqui umas caixas de Rebotec, são essas aqui, mistura, que é um aditivo, e já faz o serviço, já faz o magro já impermeabilizado. Já um contrapiso ali, né? Já um contrapiso já. E essa coloração preta aí é outro tipo de impermeabilização? Aqui já é o Neutrol e a gente também utilizou o Betufrio. São dois produtos. Além do concreto estar impermeabilizado, você colocou essa camada preta? Exatamente. Porque aqui, como a gente está próximo do rio, questão de lençol freado, questão de capilaridade é muito ascendente, né? Cara, isso aí é um trabalho crucial, e principalmente nessa região, que as pessoas não fazem, às vezes achando que é custo, e é o que mais ocorre, essa umidade ascendente. Exatamente. Deterioração de fundação por conta disso aí. Não uso. Depois vai, patologia, vício construtivo, se lasca. E tem que ser dessa forma também, porque assim, até a Caixa Econômica, ela exige que seja impermeabilizado. Não da forma que a gente fez essa laje ela não cobra. A gente faz a mais, um plus a mais. Mas a viga baldrame tem que ser. Inclusive, quando a gente manda a PLS para eles verificam se realmente foi impermeabilizada. As 3 primeiras fiadas, a gente aplica uma argamassa polimérica, sentido cruzado, 2 demãos, para poder também. E depois vem com reboco, com Rebotec. Então, ele está impermeabilizada no bloco, vem com reboco, aí depois vem amassamento, pintura, parte final. Então, a gente coloca dessa forma também. Aqui foi um representante nosso, que comprou, um fornecedor, né? Morena. Então, eu mandei o boleto para o cliente, mostrei o produto, datado, né? O que está sendo. A capa que você fez, você colocou uma camada de 10 centímetros. Essa camada é só embaixo da viga ou ela se estende um pouco mais da largura da viga? A funcionalidade dela, você acha que 10 centímetros não é muito, não? Ou é por causa da resistência do solo que você colocou? Não, na realidade aí, eu acho que essa aí não foi 10 centímetros, não. Acho que foi em torno de 8 centímetros. 10 centímetros foi outra obra à parte. Muito porque a gente botou abaixo, 5 centímetros abaixo e 5 acima, para poder cobrir a viga baldrame. Até pelo menos 3 centímetros a mais passando. 2 centímetros até o nível dela e depois ela passava. Então, como tem a baldrame, ela vai ficar a parte de baixo e vai subir para cobrir esse trecho aqui. Para poder fechar toda a baldrame. Então, isolar para o contato com o bloco cerâmico. Exatamente, evitar isso aí. O bloco cerâmico, a primeira camada, a gente bota
a primeira fiada a gente bota também com Revotec, né? Para poder criar mais uma película. Isso aí é o... Aqui, ó. Aqui dá para perceber. Ideal. Foi compactado primeiro aqui, ó, Jorge. A gente compactou toda essa parte, impermeabilizou, deixou já os pontos todo hidrossanitário já para não ter quebra. Os arranques já tá aqui, só não deixou só impermeabilizar a parte do arranque do pilar, né? Mas o resto tá todo impermeabilizado. E aqui compactou e depois fez uma lajezinha aqui, um concreto, né? Um concreto magro, geral, cobrindo a viga baldrame. Aqui foi compactado. Aqui tem situações, tem lugares que utiliza até uma lona, tá entendendo? Nessa parte aí do solo. Sim. Isso, eles utilizam lona. Aqui, a gente costuma utilizar mais para baldrame. Quando é um baldrame geral, um piso industrial, a gente costuma utilizar aquelas de 200 micras, né? Botar a lona, né? E depois vem com a tela. Preta, Isso. Inclusive, a gente vai fazer isso até agora na Gerdau, fazer um piso industrial. Piso industrial, desse tem que... Aí aqui, ó, aqui eu botei os boletos que eu paguei, né? Explico o que foi feito, ó, de frete, para quê, né? Para o cliente ter noção do que está acontecendo. Eu vou detalhando, ó, o boleto que foi pago. Aqui é o contrato da betoneira. É basicamente isso aqui. Toda semana eu faço isso. Toda semana eu vou fazendo isso aqui e vou encaminhando para o cliente. Aí o cliente só chega aqui, verifica, vê o resumo, tem alguma dúvida, me liga. Pronto, ó, boleto tem 5 para pagar. Vencimento, bota aqui para não ter problema. Às vezes eu estou colocando agora vermelho, porque às vezes o cliente está na correria, paga outras coisas que não são prioridades e o boleto, para não vencer, ele já poderia pagar logo imediato. Então, seria isso aqui. Toda semana seria uma solicitação de pagamento. A gente faz toda essa logística de compra. Se você tiver um fornecedor também, não tem problema nenhum. A gente não está fixado apenas naquele fornecedor. Tem outro fornecedor de bloco. Bloco a gente pega diretamente da cerâmica. Então, liga para tem Mailton, que tem uma cerâmica lá no Pau Ferro. Liga para ele, organiza a entrega, já chega o bloco todo. Por isso que pergunta se tem logo termo de apoio para poder receber, para ver se tem essa logística, né? Entendi. Deixa eu ver aqui. Pronto, já te mostrei PLS, as planilhas que costumam fazer, a gente salva em PDF, encaminha, então você vai ter todo o controle. Foto, caminha direto, né? O cliente não pode ir na obra, a gente faz um relatório fotográfico, encaminha também. A gente contrata, a gente vai terceirizar uma mão de obra, no caso, um empreiteiro, a gente vai fiscalizar o empreiteiro, porque não adianta a gente colocar só o empreiteiro que dá problema. Eu passo todo dia na obra, se eu não passar, vai dar outro engenheiro que trabalha comigo, vai passar, ou um estagiário, a gente sempre costuma deixar um estagiário. Dá oportunidade também, porque a gente estava com 5 estagiários, cada obra ficava um estagiário, um de manhã e um de tarde, praticamente. A gente ficava revezando cada processo, porque tinha obra que já estava mais avançada, tinha obra que ainda estava na fundação, e aí é interessante, o estagiário está na obra, ou o encarregado está na obra para poder realmente verificar. Essa obra aqui mesmo, eu cheguei lá, quando eu cheguei, o pedreiro, né, o construtor, ele pegou a ferragem, Jorge, amassou o ferro e fez isso aqui. Olha... Fez aqui. Aí ele mandou uma foto para mim, né? Ainda mandou a foto do doutor, tá tudo certo, né? É que a viga não tá batendo, tá dando diferença de 10 centímetros. Eu falei, não tem como tá errado não, hein? Fez um balanço contínuo, para quê? Não, o estagiário tava na obra, falou, Julião, já parei na hora, mandei ele parar, não vai fazer isso não, adianta do serviço. Eu fui para lá, quando eu cheguei lá, simplesmente ele tava colocando a viga errada. As vigas tudo identificadas, tem a numeração, né? Não é essa viga não, tira essa viga, vamos colocar a viga correta. E assim, por isso que a gente tem que estar fiscalizando. Porque os empreiteiros ficam botando lá um pedreiro, lá vai pagando na diária do pessoal. Mas não está direto ali acompanhando. Libera o pessoal, vai para outra obra, vai para outras obras. E aí é onde dá o problema, os gargalos. Por isso que a gente tem que estar direto. Quando eu cheguei lá, a gente conseguiu voltar a barra para o lugar, não teve problema nenhum, botou a viga no lugar certo. Mas imagine se eu chego e já tivesse concretado. Aí não ia perceber. Não ia ter como identificar, então... É importante ganhar a confiança dos caras para eles não esconderem nada, né? A confiança do pedreiro para ele ter a confiança no gerente para ele não mostrar, não ter medo de mostrar, né? Exatamente. Ele faz uma coisa dessa e não mostra, velho, aí é problema. É problema, não, ele mostra, não. O bom dele, ele não tinha essa noção que ia dar problema, mas ele... Qualquer dúvida... Então, é bom dar essa liberdade para eles. Olha, qualquer coisa, qualquer problema, fala comigo, mostra, não hesite, né? Porque isso é problema. Um bocado de ligação aqui já, eu mandando aqui mensagem aqui, e aí, tá tudo ok? É o tempo todo. Assim, eu não tenho paz, mas eu prefiro ter essa tranquilidade, pelo menos para saber que vai estar tudo certo. Uhum.
E aí a gente tem essa forma de trabalhar, né? No caso, a gente direto, passando, conferindo. A gente trabalha de segunda a sexta, sábado não é tão interessante trabalhar, mas pode trabalhar no sábado também, caso tenha algum serviço específico. Na obra lá do Assunção, a gente está fazendo a parte elétrica, tem a parte de forno, então dá para trabalhar no sábado, não tem problema nenhum. Uhum. E aí, seria dessa forma. Eu fiz alguns orçamentos, João, com alguns empreiteiros que já prestou serviço para mim. Ele está cobrando em torno de 1.100 por metro quadrado. Isso aí só sem gerenciamento. Não sei se você já deve ter os seus valores aí, né? Pronto, eu já achei de 1.100, achei de 950 e já achei de 850. Eu gostei do 850. Pronto, ó. 240. O quê? Você gostou? 850? Esse foi o que eu encontrei. Barato demais sai caro, né? E aí eu estou em processo de negociação também com outro rapaz de Juazeiro, que eu creio que ainda consegue reduzir um pouco mais. É porque, assim, essa obra sua, além de ter piscina, tem uma cisterna. Então, tem esses detalhes de volumetria. Essas volumetrias atrapalham demais. Apesar que a cisterna ela vai ser baixinha, vai ser 1,5 para baixo. É 1,5 por 1,5 por 1,5. É um cubo. Uhum. Aí tem esse detalhe. Aí eu tô levantando esse orçamento. O que a gente costuma cobrar da parte de... Eu não costumo chegar para o cliente e já de imediato falar, ó, é tanto. Não. Eu prefiro primeiro conhecer o cliente, passar a nossa metodologia de trabalho e também explicar como é que funciona, né? Toda etapa. Porque às vezes você manda a proposta para o cliente vê a proposta, não, vou para o preço. Vai acabar indo para o preço mesmo, porque não teve essa conversa, não teve esse diálogo, né? Não sabe como é que é feito. Então a gente já entregou outras obras também. A gente costuma cobrar em torno de 7.500 mensal. Então essa obra é em torno de 14 meses. Não adianta o cara chegar para você, João, e falar que vai entregar em 10. É mesmo. Não, dá para entregar em 12. Dá para entregar em 12, mas eu costumo deixar 2 meses de tolerância, porque eu sei dos gargalos, chuva, alguma falta de material. A gente teve essa obra mesmo aí, entregou em 12 meses. E assim, era para ter entregado antes, mas o custo da minha obra aumentou demais. Eu tive que botar muita gente nessa obra aí, para poder entregar. Aí, às vezes, não vale a pena a gente onerar demais a nossa mão de obra. O nosso gerenciamento o tempo todo foi muito sufocante entregar essa obra, porque a cliente queria mudar em 9 meses. Eu falei para ela, não dá para entregar em 9 meses essa casa. E você trabalha com a mão de obra desonerada? Empreitas. A gente fez empreitas de contrato diretamente com o CNPJ. Então, o empreiteiro já tem a mão de obra dele fichada. E assim, vai ter mão de obra que também vai entrar, que é transitória. Algumas diárias vai passar ali para fazer um reboco. A gente consegue trazer e botar 7 pessoas para fazer um reboco de uma fachada. Então, a gente não tem um vínculo ali. A gente não consegue, com isso, a gente consegue até reduzir nosso custo. Porque se a gente fosse colocar todo mundo fichado, o valor dessa mão de obra não seria mais esse. Praticamente dobrar. E aí, nessa modalidade também, a gente consegue reduzir em torno de 30% na administração, praticamente. Porque aí não está ganhando material, a gente está entregando preço global. Eu poderia chegar para você e falar, ó, a casa é em torno de 1.200.000 para poder entregar. Então, eu estou ganhando em cima da valorização dos materiais, estou ganhando em cima da mão de obra e do gerenciamento. Dessa forma, não, a gente está só a parte de serviço. Seria só o gerenciamento e administração e fechando a mão de obra, que é a pior parte. Porque eu fecho esse valor com a mão de obra, digamos que eu fechei aqui a mão de obra 200.000 com a mão de obra. Eu tenho que fazer tem que bater certo esse cronograma. A gente tem que fazer medição, vai fazer medição a cada 15 dias ou então a cada semana para poder efetuar o pagamento. E tem que coincidir. Porque a pior coisa que existe é você chegar a fechar um valor e no final não é esse valor. Eu nunca passei nenhum aditivo para cliente nenhum. Agora sim, se o cliente chegar, vamos trocar uma escada de lugar, vamos tirar essa piscina, fazer isso aqui. Então a gente muda. Foi o que aconteceu nessa casa. Essa casa não teve aditivo, não teve nenhum aditivo. Agora, o que aconteceu? Chega de aditivo da nossa parte por falta de gerenciamento da mão de obra. Mas chegou um momento que estava 2 meses de obra, a cliente teve a concepção, quando chegou na casa, ela verificou, não quero a escada desse jeito, quero trocar essa escada. A escada não estava feita, mas já tinha feito a fundação para receber a escada, já tinha feito os pilares, já tinha feito os pilares laterais, porque tinha uma parede. Ou seja, a gente pegou 15 dias, vamos reformular, parou 15 dias a obra, refez o projeto, fez o projeto estrutural, e aí a gente iniciamos a demolição. Fizemos a demolição tudo em 15 dias. Foi 15 dias para demolir e para o projeto ficar pronto da escada e ver toda essa adaptação. Os pilares, surgiu uma sapata nova, um pilar novo, então a gente tem que fazer toda essa parte. E assim, a gente conseguiu entregar sem problema. Então,
Eu acho que o diferencial da gente é porque a gente trabalha, tem outros engenheiros que trabalham junto com a gente, tem um sócio meu que é engenheiro eletricista, então projeto elétrico, precisar de alguma dúvida ou para fazer, ele faz projeto elétrico. Tem contato com o arquiteto, a gente tem contato com o Gabriel Lustosa, que foi o que fez esse projeto. Então, ambientação, a parte de marcenaria faz também. Então, a gente consegue tirar todas as dúvidas num só lugar. A gente reúne, faz reunião com o cliente e aí a gente consegue sanar toda a parte. E a parte da mão de obra é passando, fiscalizando, né? Passando, a gente fala, olha, passa um cronograma para o empreiteiro e vai fiscalizando, conferir se realmente está sendo executado. Porque deixar só na mão do empreiteiro é dor de cabeça. Eu não costumo deixar uma obra lá e passar 15 dias sem pisar os pés na obra, não. Certo. Já que já cheguei a cancelar a viagem, falei, não, só posso sair realmente se a obra estiver bem caminhada. E assim, quando a gente tem algum encarregado, né, um pedreiro, que passa uma certa confiança, aí tranquilo, a gente consegue passar ali uns 4 a 5 dias sem pisar na obra, mas assim, com foto, ligação, manter contato, tal estagiário na obra, mas assim, isso aí a gente sempre vai ter. Certo. E aí eu fiz essas 3 cotações aí que eu te passei. Essas cotações que você me passou, aí é do empreiteiro ou já está embutido o seu valor? Não, só do empreiteiro. E o seu? O meu ficou, eu estava até conversando com o Jorge aqui, né? Para poder reduzir o máximo possível. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o orçamento depois. Assim que finalizar, eu vou esmiuçar o orçamento por inteiro. A gente verifica primeiro o orçamento de mão de obra e de gerenciamento. A partir daí, a gente parte para a parte de materiais. A parte de materiais é em torno de 60% a 65% do recurso da obra. Certo. Ó. João, eu estou colocando aqui nosso gerenciamento por R$7.000 a 14 meses. Está dando 98 mil. Em 14 meses. Lembrando que esse 7 mil está incluso toda a minha despesa com a minha parte administrativa, né, que seria encarregado de obra, estagiário, combustível para deslocar praticamente todos os dias, a própria cotação de materiais para poder passar para você. Então, a gente costuma colocar esse valor, porque também se colocar um valor mais elevado, fica complicado para o cliente. E assim, a gente conseguiu colocar esse valor nessas outras obras, porque a gente estava executando praticamente 2, 3 obras no mesmo condomínio. Então, a nossa administração dava para fazer dessa forma, 7 mil por obra. Aí seria mais ou menos dessa forma, aí, 98 mil, mais a mão de obra aqui, deixa eu conferir essa aqui de 850. A chamada encerra em 10 minutos. Avisou. Ó, a mão de obra ficou em torno de 207 mil. A mão de obra. Lembrando que essa mão de obra, ela não... A mão de obra é esses 7 mil... Vamos lá. Eu anotei aqui, 7 mil... 7 mil foi o quê? 207 mil. Arredondando, né? Deu 207.204. 207 mil. R$850 o metro quadrado. É o valor da mão de obra? Isso, o valor da mão de obra. Mas esse valor da mão de obra aí é baseado em qual esses 3 orçamentos das empreiteiras? Hã? No menor. No menor de 850? 850. O outro foi 1.100. E sim. Assim, e esse pessoal aqui, João, eles não entregam, ainda não entregam com pintura. A pintura é a parte, porque não sabe o tipo, se é textura, se é um efeito decorativo. Gesso não está incluso, porque gesso a gente não tem planta de gesso, não sabe qual forro. Porque você vai contratar uma empresa de gesso, vai fazer o forro planejado, então ele vai entrar, por exemplo, rasgo de gesso, detalhe. Isso aí está incluso a piscina e tudo? Está incluso piscina, está incluso toda a parte estrutural, toda a parte de revestimento, reboco, elétrica, hidráulica. Só não acabamento? Acabamento também está incluso, acabamento. O que não vai estar é vidro, porque é terceirizado, você vai ter que comprar as esquadrias, então ele vai fornecer o material e vai instalar. O forro, do mesmo jeito, vai fornecer o material e vai instalar. A gente não sabe se vai ser placa comum ou se vai ser acartonado.
a quantidade de rasos, a quantidade de LED. O vidro, quem fornece, instala? Hã? O vidro, quem fornece, instala? Instala. Todas as empresas que a gente fecha aqui, por exemplo, a gente fecha a parte de esquadrias e aí ele vai lá, confere o vão, a gente deixa requadrejado, deixa a soleira no lugar, deixa o peitoril e aí ele vai lá e instala. Então, você está comprando o produto e o produto está incluso a instalação. Certo. Então, esquadrias, aí vai depender se você vai querer de vidro temperado, se vai ser de alumínio, se vai ser de PVC. Então, entendi. Entendeu? Fazendo uma continha rápida aqui. 207 mil mais 98. Bom, 305 mil. Então, faz aí, por favor. Isso aqui é 40%, né? 65% vai dar quanto? Aí já tem uma estimativa de quanto vai ser a obra toda. Certo. É vezes 40 dividido por 60, é vezes 60 dividido por 40. Mas assim João, não é bom a gente levar o pé da letra. Eu posso passar um preço mais próximo? Por exemplo, essa casa aqui é bem semelhante à sua. O custo que a gente teve aí de material... Eu vou gastar mais ou menos 495 mil de material, aproximadamente. Isso. Mais os... Quanto foi que deu? Isso vai depender muito do acabamento. Por exemplo, a casa... essa casa não, a casa do Assunção. A cliente fechou ontem a parte de granito. Só granito foi 60 mil. 65 mil de Caraca, granito. 800 mil, tá extrapolando, tá no limite, velho. 800 mil. Aí o que a gente pode fazer para poder reduzir é a questão dos materiais. Por exemplo, granito. A cliente optou o Super Prime, um granito importado. O valor que tinha alçado inicialmente era R$350 o metro quadrado, ela comprou um de 950. Aí o granito foi para 65 mil, aí tem a mão de obra do graniteiro, né? Porque ela comprou diretamente da fábrica, um fornecedor de Recife, vem a chapa, né? No caso, vem diretamente da pedreira para cá, né? Chega, e aí chega no graniteiro, o graniteiro faz todas as pias esculpidas, faz a parte da escada. Digamos que a escada não vai ser em granito, vai ser em porcelanato, a gente consegue reduzir. O que vai depender muito é o acabamento. É o acabamento final, acabamento fino. Porque, ó, as esquadrias, a esquadria dessa casa aí, dessa que você viu aí na foto, foi em torno de 48 mil. Foi 48 mil de esquadrias, né? Essas janelas, fora a varanda, que foi outra empresa, né? Que foi esse guarda-corpo, e a escada também. A escada também foi separada, foi outra empresa. Então, assim, vidro encarece demais, né? Que na curva BC que a gente chama, né? Aqueles itens mais onerosos, né? Então, mão de obra vem estrutura, né? Concreto usinado, muito aço. Ele também não pode reduzir, né? Mas não pode minimizar, reduzir custo em estrutura. Ali, na nossa experiência, naquela curva ABC, o que não era mais? É a estrutura e o material de acabamento? Mão de obra, aí vem estrutura, acabamento. Acabamento é granito e revestimento. Investimento. Porque revestimento, um revestimento de uma casa dessa está em torno de 75 mil. 75 mil. A gente adotando aí porcelanatos bons, né? Dimensões aí de acima de 80, né? De 1,10 m, de 83 por 83. Mas 60 não é legal, não? Rapaz, com uma casa dessa, eu não acho mais interessante, não. Aí pode pegar um de 80. Dá uns pau na Eveline, velho. Inclusive, ela vai ter que passar até uma planta, né? A planta de paginação de piso, né? Pra gente saber qual o tipo de piso, se eu quiser 80, é maior. Ver os revestimentos que vai ter, né? Em fachada. A questão dessas volumetrias. Ela pensa que é o jogador, velho, que tá morando, vai morar, velho. O que ela tem na cabeça? A casa de Petros, né? A casa de Petros lá no Pois é, no Terra dos Sonhos lá. Pensa que eu sou o Petros? Não sou, não. Mas você não argumentou, pô. Na hora da... Ela botou logo a fachadona e beleza. Isso é porque nós saímos, primeiro fomos lá naquela que trabalha com Binha, aquela mais avançada. Como é o nome dela? Aquela... Bacurau. Como é o nome dela? Aquela... A gordinha. Pronto, a Camila. A Camila jogou o preço lá em cima. Falei, bicho, só o preço do arquitetônico então, jogou o preço lá em cima, nós fomos na outra lá. Aí era já mais humilde, cara. Eu falei, aqui é mais desse mais barato. E nem foi, né? Acabou não saindo, cara. Se fosse assim, eu preferia ter ficado na Camila lá, velho.
duas Não, o projeto arquitetônico é uma coisa que realmente a gente, Jorge faz um projeto estrutural, é muito difícil de conseguir cobrar um preço em projeto arquitetônico. Né? O arquitetônico realmente supera tudo, né? Sempre é muito caro. Absurdo. E pior que você vê uns arquitetônicos que, pelo amor de Deus. Eu já vi tudo. O negócio é fazer arquitetura. O engenheiro estudar engenharia, depois fazer arquitetura e projetar arquitetura para ganhar dinheiro, viu? Olha os cabelos dele grisalhos aí, já tá ali, cabelo Vou branco. migrar para arquitetura agora. BIM. Quer fazer tudo. Ser concorrente da Camila agora. Pois é. Eu até tentei começar a fazer projeto arquitetônico, mas quebrei muito minha cabeça. Fiz ainda de uma residência e de um supermercado, Jorge. Fiz, aí depois acabei passando para o arquiteto. Arquiteto, termina aí, ajeita. Tá embelezada, porque ficou muito um caixote, né? A gente é muito restrito. Eu vou te mostrar o projeto arquitetônico que eu recebi ontem aqui para fazer uma proposta de Camila, viu, João? Foi, mostra. Então, vou lhe mostrar para você ver. Você vê a brincadeira. Vixe. É de lascar demais, é de lascar o cano. Balanço, né, Jorge? Muito estrutura bem reforçada, né? Subsolo, elevador, piscina, borda infinita. Subsolo, elevador? 50 toneladas de reservatório em cima da cobertura. É brincadeira. É coisa de Hollywood. Olha, Jorge, a reunião vai encerrar, tu poderia abrir outra para finalizar. É só para não desligar, né? Porque só tem 2 minutos. Certo. Finaliza. Para fechar aqui? Aí ela vai desligar já. Deixa eu... Vou fechar aqui, viu, cara? Sair da chamada. Me mandou o link, eu dou o link. Certo.